A paz, amém a todos, amados irmãos, glória a Deus, amém, irmãos. Começando aqui mais um podcast, aqui na sua rádio Adótica FM e também no nosso canal, amém, irmão, no YouTube, que está sendo uma bênção de Deus, amém. Desde já peço que você possa vir. Quem está na rádio quiser estar migrando lá para o YouTube, amém, irmão, super fácil, só colocar Pod Adógicre, ok? Pod Adógicre, vai ser um prazer imenso você poder estar conosco lá comentando, amém, irmãos? Curtindo, compartilhando esta live lá no YouTube. E para você que vai ficar conosco aqui pela Rádio Adótica FM, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, mais um podcast, sempre às segundas-feiras e às quarta-feiras. Está conosco aqui, né, mais uma noite maravilhosa com a missionária Meire Rodrigues, amém, irmãos? Missionária Meire Rodrigues, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz, Senhor Jesus, pastor. Um prazer imenso, amém, mais uma noite conosco aqui, amém, missionária? Vai ser de Deus, hein? Amém, glória a Deus por isso, né, pastor? Falando sobre o arrebatamento. Exatamente, irmãos, o arrebatamento, algo que é importante na vida cristã. Amém, irmãos? Sempre aqui com um tema diferente, aqui no nosso podcast, né? Nessa sequência aqui, talvez aí 13, 14 estudos bíblicos com a missionária Meire Rodrigues, outros podcasts, vai ser a missionária Meire Rodrigues junto aqui com alguma convidada e também aqui pastor Flávio Márcio também, junto também aqui com alguns convidados, amém? Então peço que você possa vir estar conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus. Missionária Meire, vamos começar, amém, fazendo aquela oração da fé, abençoando a vida de cada ouvinte, amém, glória inclusive a Deus. Até a nossa irmã que acabou de mandar uma mensagem aqui agora, a nossa irmã Roseli, lá de São Paulo, né, está lá adorando a Deus conosco pela rádio, pedindo oração porque está com pneumonia, né? Vamos orar pela vida dela, espero que ela esteja também ouvindo a rádio, amém, em nome do Senhor Jesus, e recebendo aí essa oração de cura, essa oração de poder, porque o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta e é o Deus que faz proeza e maravilha. Vamos orar ao Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluias. Ó, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui, Sim, Senhor, para te pedir, te agradecer, meu Pai, por mais um programa, meu Pai, aqui falando sobre Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, meu Pai, colocamos, meu Pai, os seus servos, meu Pai, os que estão nos ouvindo, meu Pai, neste momento, a irmã que está lá em São Paulo, meu Pai, com pneumonia, meu Pai, o Senhor é os médicos dos médicos, meu Pai, meu Pai, leva a cura, Senhor, que toda a enfermidade, meu Pai, sobre a vida dela, meu Pai, de outros, meu Pai, que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor sabe do que ela precisa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus, que essa enfermidade venha passar, meu Pai, rápido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É uma pregadora da Tua palavra, uma serva que leva a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que ela possa estar se erguendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu Pai, visita, meu Pai, aqueles que estão aí, meu Pai, desligado da Tua palavra, meu Pai, desistindo da Tua presença, meu Pai, que eles possam vir reacender, meu Pai, o fogo, meu Pai, a chama, meu Pai, o primeiro amor, Senhor. Meu Deus, essas famílias, meu Pai, que está passando por dificuldade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, problema todos temos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mas eu peço, meu Pai, pela vida, pela família, meu Pai, de todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aleluia. Que qualquer coisa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor entre Jesus. família, meu Pai, entre filhos, meu Pai, problemas que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, coloca nas orações, meu Pai, a pastora Lúcia e toda a sua família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Glória, glória a Deus, aleluia, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, aquelas pessoas nesse momento estão pensando em tirar sua vida, meu Pai. Levanta pessoas para estar pegando para essas pessoas, meu Pai. Visita nossos jovens, meu Pai, que estão aí, meu Pai, se destruindo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que esse mal, meu Pai, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Que todos os vícios, meu Pai, de bebida, de droga, de prostituição, meu Pai, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. A gente ora muito, né, pelos nossos jovens, as meninas e os meninos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pessoas novas, meu Pai, se destruindo cada dia, meu Pai. Mas eu creio que esse mal vai cair por terra, meu Pai. Peço pela irmã Fátima, meu Pai, que está em Minas Gerais, meu Pai, pedindo orações pelos teus filhos, meu Pai.
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu creio, já estou visitando a família dela, meu Em Pai. nome de Jesus, Oh, meu Deus, Deus vai fazer um mover, meu Pai, entre aquela família, Senhor, Faça, Senhor, seus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo mal, meu Pai, que toda pedra de tropeço, meu Pai, que todo vício, Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aleluia. Oh, meu Deus, peço, meu Pai, por aqueles também, meu Pai, que estão desanimando, meu Pai, de vir para a tua casa, com a tua presença, meu Pai, que eles não venham desanimados, Senhor, meu Pai, que eles ponham na mente, meu Pai, eu tenho que adorar o meu Deus, meu Pai, deu a vida, meu Pai, para me salvar, Senhor, que eles venham reconhecer o que Deus fez por nós, meu Pai, da onde que Deus nos tirou, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, meu Pai, vai dando libertação, meu Pai, onde precisa, meu Pai, vai curando onde precisa, meu Pai. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que essas pessoas precisam, meu Pai. A gente não conhece de dentro para fora, a gente conhece a parte de fora, mas Aleluia. O Senhor conhece de dentro para fora. Foi o Senhor que os criou, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai fazendo a transformação, meu Pai, na vida dessas pessoas, meu Pai. Oh, meu Deus, visita os hospitais, os UTIs, meu Pai, as enfermarias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Aleluia. Pai. Vai levando a cura também, meu Pai, para aquelas pessoas, meu Pai. Mas faça a tua vontade sobre elas, não a nossa, meu Pai. Porque a tua vontade é perfeita, meu Pai. A nossa, meu Pai, a gente somos humanos, meu Pai. Podemos errar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que todo mal, meu Pai, que toda enfermidade, que todo vício caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Que oração poderosa. Que a nossa irmã Roseli, todos os amados irmãos, amém, que se encontram enfermo, amém, possa vir ter recebido essa oração poderosa. Amados irmãos, pois bem, começando aqui, amém, o nosso podcast sobre arrebatamento da igreja. É subimportante, missionário, nós entendemos que o arrebatamento, ele vem antes da grande tribulação. Nós somos considerados pré-tribulacionista. Cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Embora existem pessoas com linha de raciocínio que acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação, porque assim como os discípulos tiveram as suas mortes errôneas, creem que nós também passaremos por esse momento de atormento que a terra irá passar. A Bíblia nos fala, amada igreja, já começando aqui, que em Mateus capítulo 24 nos fala acerca sobre alguns princípios de dores, algumas coisas que a Bíblia fala que irá anteceder a volta de Cristo, né? E esses sinais, a Bíblia fala que já está acontecendo, e só vai crer nesses sinais aqueles que realmente confia na palavra de Deus, porque a Bíblia fala que texto contexto fora de texto é pretexto para a heresia. Então entendemos nós aqui, Mateus 24 nos fala assim, quando o Senhor Jesus disse: e Jesus, saindo do templo, aproximou-se dele e seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse: em verdade, tudo isso, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derribada. E estando assentado ainda no monte das oliveiras, chegaram-se aos seus discípulos, em particular dizendo: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, irmãos, aqui no Mateus 24, versículo 3, né? E no versículo 4 o Senhor fala: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui no versículo 6 começa a dizer: ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Glória a Deus, portanto, aleluia. Haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Amém, igreja? São princípios de dores. Lá também no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo número 10, a Bíblia nos fala acerca, 10 e 11,
o nosso Deus dá a João, né? A João para poder escrever a carta ao Apocalipse, em dizendo acerca sobre o fim dos tempos e de que a igreja, por permanecer fiel ao Senhor, por guardar a palavra de Cristo Jesus, né? Viver a sua vida em santidade, ela não iria passar pelo grande atormento que a terra irá passar. Está aqui, ó. Está aqui em Apocalipse. Aleluia, meu Pai. Rapidamente, daqui a pouquinho, missionário Meire. Apocalipse capítulo 3, versículo número 10 e 11. Como guardaste a minha palavra com paciência, também eu te guardarei da hora da tentação de que há de vir sobre o mundo, para tentar os habitantes da terra. Nesta noite, nós não vamos tratar o assunto sobre a grande tribulação, porque isso aí também é um outro assunto que nós vamos tratar futuramente, mas nesse conteúdo de hoje é sobre o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? E também lá no Antigo Testamento, a Bíblia já nos fala acerca sobre alguns homens que o próprio Deus, ele já prepara a igreja para o grande acontecimento. Tudo isso, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, elas são uma combinação de fatos que aconteceu, que combina com aquilo que irá acontecer. Em Gênesis capítulo 5, do seu versículo 21 ao 27, nos fala acerca sobre Enoque. Enoque, missionário Meire, viveu 365 anos. Não. Enoque, ele foi avô de Noé e foi pai de Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Enoque, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 5, de que Enoque andava com Deus. Enoque era um homem reto, íntegro ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus, ele transladou Enoque, levou Enoque, arrebatou Enoque. Enoque foi arrebatado por Deus. Desde Gênesis, a criação do homem, já mostrava à humanidade e à igreja de que aquele que anda com o Senhor, anda com Deus, ele irá ser arrebatado. Não só Enoque, a Bíblia nos fala também de um homem chamado por nome de Moisés, né? Libertador de Israel, a qual a Bíblia fala que ele fez o que agradara a Deus, embora alguns estudiosos falam que por Moisés ter ferido a rocha, Deus, ele não fez com que Moisés entrasse na terra prometida. Mas isso não significa que Moisés não teve a parte de Deus, porque para frente nós vamos estudar e vamos falar acerca sobre Jesus no Monte da Transfiguração, onde aparece Elias e Moisés. Então, isso é importante, missionário Meire, que o corpo de Moisés, embora Moisés morreu com 120 anos, e o corpo de Moisés não foi achado, está lá em Deuteronômio capítulo número 34, que nos fala que Moisés prepara o teu sucessor, por nome de Josué, prepara Josué para assumir o seu lugar, e a Bíblia nos fala que Moisés morre no Monte Nebo, lá nas campinas de Moabe. Moisés morre, a Bíblia fala que o teu corpo foi enterrado, porém, o teu corpo não foi encontrado, não foi achado. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que foi lá, tirou o corpo de Moisés, porque se Moisés, seu corpo, teus ossos carnais, estivesse ainda lá hoje, ainda teria povos que iriam lá para o adorá-lo. Porque Moisés foi um grande libertador de Israel, libertou mais de 4 milhões de pessoas, E a Bíblia nos fala também de um homem chamado por nome de Elias. Nessa minha introdução eu quero trazer alguns homens que foram arrebatados. Enoque, Moisés, que o teu corpo não foi achado. Se não foi achado o teu corpo, porque Deus recolheu, os anjos do Senhor recolheu o corpo de Moisés. E Elias, a Bíblia nos fala que Elias, ele foi um grande profeta do Velho Testamento, que fez fogo cair do céu, que fez o azeite da viúva se multiplicar. Glória a Deus, é um aleluia. Da parte de Deus que clamou o Senhor e falou: olha,
através das minhas palavras não choverá 3 anos e meio sobre Israel. Israel, governado pelo rei Acabe, né, pela sua esposa Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra que servia a outros deuses, né, e a Bíblia fala que Elias foi um grande homem de Deus. E só para resumir aqui, no capítulo de número 2 de 2 Reis, a Bíblia fala que Elias, já sabendo da sua morte, Elias também separa o seu sucessor, Eliseu, e a Bíblia fala que Elias simplesmente foi levado aos céus em um redemoinho. Em um redemoinho, cavalo, carruagem de fogo, buscou Elias e levou Elias aos céus. E o teu sucessor, é claro, que assumiu. Então, esse resumo que eu pude falar nesta noite aqui, já é os prenúncios acerca sobre o grande arrebatamento que a igreja irá passar. Mas Aleluia, é claro que a Bíblia glória fala a Deus, que não é de qualquer jeito, de qualquer forma que isso irá acontecer. Algumas coisas é de suma importância nós atentarmos de que nós estamos preparados para o grande arrebatamento da igreja. É isso que vamos tratar aqui nesta noite, nesse nosso estudo, nesse nosso podcast aqui na Rádio Adótica FM e também pelo nosso YouTube. Professor Lameire, qual é o versículo que você deixou aí para começarmos aqui agora a explanar a Bíblia? 1 Coríntios, né? Glória a Deus, aleluias. 1 Coríntios 15. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Né, irmãos? Glória a Deus. A carne, né? Aqui fala, Deus deixa bem claro aqui, ó. Né? E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Né? Então Deus deixa bem claro, a carne, ela não vai herdar o reino do céu. Glória a Deus, é verdade. Né? Então a carne e o sangue, irmãos, não vai herdar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente tem que santificar, a gente não vai chegar lá em cima de qualquer jeito, não. É verdade. A gente fala em arrebatamento, o arrebatamento, irmão, para você entrar no céu, ou você tem que purificar a sua alma, você tem que estar limpo, né? A gente não fala, né? Vai buscar a tua noiva, né? Mas ele não vai levar a sua noiva de qualquer jeito. Aleluia. Né? A gente tem que ter isso em mente, irmão. A gente tem que estar sempre nos santificando, se preparando para a chegada do noivo. Porque senão você não vai ser arrebatada. Sabe por quê? Porque você está de qualquer jeito. Né? Você está na igreja, mas está de qualquer jeito. Será se você agradece a Deus pelo que Ele fez na sua vida? Pelo que Ele faz na sua vida? Pelo que Ele é para nós? Né? Deus é a nossa vida. Aleluia. Né? Então, quando Ele vier arrebatar a tua igreja, a tua noiva, tem que estar preparado, irmão, porque ninguém vai para o céu de qualquer jeito, não. Isso a gente tem que ter em mente. Como muita gente fala comigo, eu vou preparar para a morte. Gente, para o arrebatamento, uma vida eterna. Aleluia. Com Ele. Prepare, sem dor, sem choro, sem gemido, sem tudo transformado. Uma vida eterna com Deus. Aleluia. Né? Então você tem que se preparar assim, irmãos. E o que a gente vê é que tem muita gente despreparada para o arrebatamento. É verdade. Né, inclusive, pastor? senhora Meire, a Bíblia nos fala em João capítulo 3 de um homem chamado por nome de Nicodemos. Ele era um homem religioso, doutor da lei, né, mestrado, doutorado, como se diz por aí, né? Porém, ele teve a curiosidade de se encontrar com Jesus. E Jesus pega para ele e fala, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo, igreja. Porque se nós não nascermos
aleluias, na água e do Espírito, né? Não nascermos de novo, não tem como nós herdarmos aquilo que Deus preparou para a sua igreja. Porque a Bíblia nos fala que primeiro é o reino da terra, este reino. E depois a Bíblia nos fala acerca sobre o reino dos céus. Está aqui, olha, João capítulo 3. Nicodemos se encontra com Jesus. Nicodemos então pergunta: mestre, me mostra uns sinais. E Jesus perguntando falou: olha, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia! O reino de Deus, irmão, tem que nascer no Espírito, tem que nascer de novo, tem que matar o seu eu, tem que ressuscitar uma nova criatura, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Então, de suma importância, irmãos, nós nos prepararmos para poder estar. É o que o missionário acabou de ler aqui agora. Não é do seu eu, da sua forma, do seu querer, mas é fazendo a vontade de Deus, né, missionário Meire? É glória a Deus, é fazer a vontade de Deus, irmãos. Porque, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui agora é a vontade do reino. O que você agora está fazendo aí, de ouvindo louvor, ouvindo esse nosso podcast, esse nosso estudo aqui sobre arrebatamento, você está buscando as coisas do alto, da onde vem o teu socorro. Porque, meu irmão, se ficar buscando, missionário Meire, as coisas dessa terra aqui, irmão, você não vai para o céu. O que você busca aqui, você deixa aqui. Agora, o que você busca no céu, meu irmão, você vai receber da parte de Deus vida eterna para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, aqueles que crerem. Que o Senhor Jesus mesmo disse, né, irmãos? Que isso é verídico, eu vou preparar o lugar. Lá em João 14, quando Jesus disse aos discípulos: não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador, vou preparar o lugar, para onde eu for, vós também podeis ir. Glória a Deus, então, aleluia. A importância é nós nos prepararmos para o grande dia do arrebatamento da igreja. Senhora Meire, pode deixar mais um versículo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, continuando aqui, né, no 51, glória a Deus, é 52. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Antes e que a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Ouviu, irmãos? Olha para você ver, né? Aqui Deus fala, né? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos, irmãos, dormiremos, mas todos seremos transformados. O que eu acabei de falar. A gente vai ser transformado, né? E num momento, num abrir e fechar de olhos, irmãos. É verdade. Né? De olhos. Antes, a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Aleluias. Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os mortos, eles vão ressuscitar incorruptível, irmão. Limpíssimo. Né? Os que foram arrebatados, Deus vai limpar tudo. Né? Já ficou para trás. Né? Os que foram arrebatados. E nós seremos transformados, irmãos, porque nós vamos ser, igual eu falei aqui agora, nós vamos ser arrebatados. Então, nós seremos transformados, porque nem todos dormiremos, nós não vamos estar dormindo, né? Os que estão dormindo vão ressuscitar, incorruptíveis, né? E nós seremos transformados, né? Porque ele vai vir para arrebatar a tua igreja. Por isso, irmãos, eu falo, vamos santificar mais a nossa vida, vamos buscar mais o Senhor, né? E agradar mais a Deus, né? Porque, irmãos, é muita coisa que está acontecendo e Deus não se agrada. Deus não se agrada. Deus não quer dinheiro, irmão. Deus não quer templo. Deus não quer casa. Deus quer as almas. Aleluia. Que a gente venha ganhar as almas para Ele.
É isso que ele quer. Ide pregai o meu evangélico. Não olha quem, fala do meu evangélico. Prega a minha palavra. Fala de mim. Porque eu sou vida. Sou eu que salvo. Sou eu que faço tudo. Nós não somos nada, irmãos. Ninguém pode bater no peito e falar, eu faço. Ninguém faz nada. É verdade, é verdade. Quem faz tudo é Deus. Aleluia. É pela misericórdia de Deus que as coisas acontecem na nossa vida. Porque nós nem somos merecedor. Essa é a verdade. Graça. Tudo é pela graça, irmãos. Né? Tudo é pela graça e pela misericórdia, né? Porque ainda existe muitos, né, idólatras. É interessante, missionária Meire, que a Bíblia fala, né, que sem santificação ninguém verás o Senhor. É verdade. Então você que me ouve, você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois assistindo aí o podcast pelo YouTube, você possa vir entender, irmãos, que a Bíblia nos fala muito bem claro, santificai-vos hoje. O Senhor nosso Deus disse para Josué, Josué, santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Meu irmão, sem santificação, sem renúncia, sem busca, não tem como herdar o reino dos céus. É verdade, pastor. Porque, irmão, a pessoa tem que entender, missionária Meire, que ela precisa buscar as coisas do alto, né? A Bíblia nos fala muito bem claro que quando os discípulos disseram para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Né? E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem crê em mim, crê no Pai. Então, de suma importância, irmão, você, vigiar para que ninguém vos engane. Porque a realidade, missionária Meire, que desde da época, né, da minha avó, da minha bisavó, o que o texto nos fala, né, que ouvimos falar que Jesus está voltando. É a realidade é que a humanidade acaba se deixando levar por essa falsa doutrina de que Jesus não vai voltar. A Bíblia fala, missionária Meire, lá em 2 Pedro, capítulo 3, no seu versículo 4, que dizendo que aonde está a promessa que os meus pais disseram acerca sobre a vinda de Cristo? Quando voltará? Em Pedro, meu irmão, 2 Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos. É verdade. E também fala muito bem claro, irmãos, que Deus está tardando, sabe por causa de quê? Porque existe uma janela chamada 1040, aonde o evangelho ainda não chegou. Aonde Deus ainda quer dar oportunidade para as nações, países fechados, países restritos do evangelho, países onde o evangelho não entra. Precisa conhecer Jesus, porque naquele grande dia, Deus não dará a ninguém por inocente. Senhor, mas eu não ouvi falar o teu nome. Senhor, eu não te conheci. Senhor, ninguém chegou até mim e pregou a tua palavra. Eu não te conheci. E é por isso que eu não me rendi ao Senhor. A Bíblia fala, irmão, que naquele grande dia, meu irmão, aleluia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para todos sempre. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o que Deus pede para mim e para você, guarda com zelo a confissão de fé desta palavra, porque Cristo Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, como a missionária acabou de falar, e depois nós que ficarmos vivos, seremos com ele arrebatados. Mas é necessário seguir a paz, o que lá em Hebreus fala, né? Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Meu irmão, sem santificação, sem renúncia, sem matar essa carne aqui, ó. Até a oração, né, pastor? A oração primeiro ela passa pelo filho, para depois chegar no pai. Meu Deus, né? Glórias! Você ora, primeiro vai pelo filho, passa no filho. Irmãos. Aí depois ele intercede por nós ao Pai. Porque também não vai chegar no Pai de qualquer jeito, não. É verdade. Então ele tem que interceder por nós. Eu falo naquela passagem, né, que ele fala, né, não escuta, né, Pai, porque eles não sabem o que fala. Ele sempre intercede por nós, gente. Né? Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque muita gente espera que
muita gente assim, só vê, às vezes, a presença de Deus na vida do irmão, se o irmão for lá e comprar uma mansão, comprar um carro do ano e vestir as melhores roupas. Aí você fala, nossa, é Deus na vida do irmão, hein? Olha só como é que o irmão tá. Aí se o irmão não tem nada disso, mas o irmão está ciente das bênçãos que Deus está fazendo na vida dele. Aí as pessoas começam a falar, nossa, coitado, não tem mudança nenhuma. Mas mal sabe o que Deus já fez. Glória a Deus. Porque é aí que a gente tem que prestar atenção, é nas pequenas coisas que Deus vai fazer na nossa vida. É verdade. Entendeu, irmão? Carro, casa, vai trabalhar que você ganha, você consegue. É verdade. Né? As coisas espirituais de Deus. Porque Ele te deu 2 braços, te deu saúde, então é correr atrás. Né? É assim. As coisas espirituais de Deus é só com Deus, irmãos. Entendeu? Tem coisa que é só com Deus. Então, é ir para o joelho, né? Por isso que ele fala, ir de pregar de meu evangelho, igual o pastor falou aqui. Ele está vindo. Só que antes dele vir, irmão, eu creio que ele quer que todo mundo fique sabendo sobre ele. Conheça a tua palavra. Porque não vai ter aquela desculpa, eu não conhecia a tua palavra. Ninguém falou do teu amor por mim, comigo? Inclusive, missionária Meire, o nosso filho, né, o Tiago hoje, ele trouxe uma palavra hoje no carro, né, acerca sobre o evangelho. Ele falou assim que muitos naquele grande dia dirá, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz a tua obra. O Tiago falou isso hoje. Mas o Senhor dirá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Está lá em Mateus capítulo 7, né, no seu versículo número 21 até o 23. Por quê? Por que isso aí? Porque mesmo que você faça a obra de Deus, meu irmão, se você não tiver com a vida do altar em santidade, né, eu já pego aqui essa deixa de hoje dele lá, para poder falar, porque mesmo que você faça, achando que você está agradando a Deus, é necessário você viver a sua vida em santidade, em seriedade, em verdade, porque Cristo é a verdade. Glória a Deus, aleluias. Cristo é a verdade. Buscai a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Está lá em Mateus 17, não estou enganado, né? Cristo é a verdade, irmão. Então viva a sua vida em verdade, não esconda nada de ninguém, né? Tem pessoas que às vezes, Ana Miri, quando a gente mesmo, né, conhece pessoa que às vezes fuma e quando vê a gente, né, esconde o cigarro. Mas a pessoa não esconde de Deus nada. Tem pessoa que às vezes esconde do outro aquilo que ele é, né? Mas de Deus não se esconde. Aí faz a obra, prega, louva, canta, né, expulsa demônios. A Bíblia fala assim, olha, não vos admirai-vos dos espíritos, seja sujeito a vós. Aleluia, meu Pai. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Meu irmão, o que Deus quer é que o teu nome, que o meu nome seja escrito no livro da vida. Agora, meu irmão, não fica feliz, não fica, sabe, orgulhoso por fazer a obra de Deus, achando que isso aí é o suficiente. Eu até disse para uma ovelha, né, que nós vamos ter um batismo agora, no final do mês agora. Eu disse para a ovelha, ó, busca a Deus, hein? Busca a Deus em verdade, na escola dominical, esteja presente nos cultos, porque o batismo não salva ninguém. O que salva é Cristo. O que salva é você ter uma vida de santidade, de renúncia, adorando a Deus em verdade, né? Porque a Bíblia fala, né? Verdade. Senhor, aonde que eu tenho de buscar o Senhor? Nos montes ou nos templos? O Senhor fala, a hora é, e é chegada a hora que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, quando você se arrepende, você busca a Deus em verdade, o Senhor te dá a chance de herdar, né, a terra prometida que Ele preparou. Aqui também, aqui acerca sobre Jesus, irmão, na transfiguração. Acabou que passou por aqui, eu não pude falar. Lá em Mateus 17, versículo 1 ao 13, a Bíblia fala que Jesus estava no monte orando. Jesus chama os seus 3 amigos mais chegados,
Pedro, Tiago e João, vai orar. Jesus orando, de repente o céu se abre, senhora Miriam. O céu se abre. Os discípulos ficaram maravilhados. O discípulo olhando para Jesus, viu que Jesus resplandecia luz. Olharam para Jesus, viram as suas roupas mais brancas do que a luz. Os discípulos ficaram maravilhados, porque enquanto Jesus orava, o céu se abre, viu uma luz descendo sobre Jesus e viu dois seres, que no caso era Elias e Moisés. O discípulo então pergunta: o Senhor, eu posso fazer 3 tendas? Um para você, um para Moisés e outro para Elias? Uma voz clamou do céu em dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, falando acerca sobre Jesus. Os discípulos ficaram maravilhados e Jesus pegou e falou assim: olha, é misto que isso aconteça, mas não fale para ninguém o que vocês viste hoje. Ficaram maravilhados. Então, meu irmão, sabe, o nosso Senhor Jesus mesmo disse: vou preparar o lugar. E aqui em Mateus, tanto em Mateus 27, Lucas 23 e Marcos 15, né? Precisamente em Lucas, quer ver? Eu vou ler aqui em Lucas. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Em Lucas 23, nos fala acerca sobre o ladrão da cruz, né? Alguns aí que vai querer questionar acerca sobre o lugar já está preparado para mim, para você. Está aqui, olha, Jesus, quando esteve diante da crucificação, né? Jesus foi entregue para Pilatos, de Pilatos volta para Herodes, e depois volta de novo para Pilatos. Aqui em Lucas 23, 34, nos fala assim: e Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Automaticamente, estava, aqui olha, e o povo estava olhando também para os príncipes, zombando dele, dizendo: salvou a todos, salve agora a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarninhavam dele, dizendo: apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e a nós. Também em cima estava escrito em hebraico e em grego e em romano: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, 39, que estava pendurado, blasfemava, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Está aqui, irmão, uma coisa que não tem perdão. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa que não tem perdão: blasfêmia. Olha só aqui, olha. Eu vou parar aqui só para poder falar para você sobre isso aqui, olha. Ele simplesmente disse: salve-te a ti mesmo e a nós, se tu és o Cristo. Esse malfeitor, esse ladrão da cruz aqui, ele quis afrontar a autoridade e a onipotência de Cristo, né? A onipresença, a onipotência de Cristo. Se tu és Cristo, desafiou a Cristo. Então, quando você desafia Deus, quando você não crê nas maravilhas de Deus que Deus faz, né? Quando você põe em prova a existência de Deus, quando você põe em prova aquilo que a Bíblia fala que é verdade, dizendo que é mentira, isso é uma blasfêmia. E a Bíblia fala que para aquele que blasfema, quanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo, não há salvação para a sua alma. Glória a Deus, aleluia, né? Olha só que continuando aqui, olha, respondendo, porém, o outro ladrão, respondendo, o outro repreendia-o, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós de verdade, com justiça, porque recebemos o que a nós foram feito, merecíamos. Aleluia. Mas esse nenhum mal fez. Ou seja, enquanto um botou em xeque a autoridade de Cristo, a sua onipotência, a existência de Deus e do poder de Jesus,
o outro simplesmente reconheceu. Por isso que a missionária mesmo fala, né, irmãos, que no último dia, na última noite, na última hora, haverá salvações talvez de um ladrão que morreu hoje aí, ó. Ele pode, no seu respirar, ele pode se arrepender, pedir perdão. Teve até um amigo nosso, né? Um amigo nosso que é evangelista, teve um acidente de carro. Ele ligou para a família toda pedindo perdão, pedindo misericórdia, me perdoa se eu pequei contra vocês, me perdoa alguma coisa, porque esteve entre a morte e a vida. Esteve entre a morte e a vida, e antes dele partir, ele não morreu, graças a Deus por isso, está vivo ainda. Deus pôde poupá-lo, mas o acidente de carro foi grave, irmão, foi grave. Furou pulmão, furou pulmão, quebrou costela, enfim, um acidente grave. Esteve entre a vida e a morte. Né? Um acidente feio. Esteve entre a vida e a morte. Ele ligou para todo mundo pedindo perdão, pedindo, misericórdia, enfim. O que o ladrão da cruz fez, repreendendo o outro, estando na mesma condenação, Jesus então disse para ele. E o Senhor Jesus disse. E ele disse, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando um povo se humilha diante de Deus, o nosso Deus apaga todo o seu passado, todo o seu pecado, é apagado, é perdoado e é dado para você uma nova oportunidade de estar com o Senhor Jesus no novo céu e uma nova terra que Ele já preparou. Glória a Deus, aleluia. Então, de suma importância, irmão, nós não blasfemarmos contra Deus. Você mesmo aí, creia que Deus cura, creia que a Bíblia fala. Exige alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Então, se Deus cura, Deus cura. Se Deus expulsa, Deus expulsa. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar o seu filho. Amém. Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A glória da segunda casa será melhor será que a maior primeira. que a da primeira. Aleluia. Aquele soldado estava lá em Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O soldado estava guardando Paulo e Silas. A Bíblia nos fala que quando ele olhou e viu que a prisão estava aberta, ele quis arrancar sua vida. Paulo e Silas clamam bem alto, dizendo, não te faça nenhum mal, estamos todos nós aqui. Aleluia. E ele disse, o que posso eu fazer para ser salvo? E o Senhor Jesus disse, crê no Senhor, apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, quando você não põe, o medo, quando você não põe a dúvida em seu coração, será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra que eu deixo para você aqui agora. Vai ler aqui mais um versículo. Essa é a palavra que eu deixo para você. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus, né? E aqui, pastor, continuando aqui, ó, glória a Deus, 54, né? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte. Aleluias. Na vitória. Aleluias. Aleluias, né? Tragada foi a morte na vitória, aleluias, irmãos. Porque Deus venceu a morte. Oh, glórias. Tá? O nosso Deus, o único que venceu a morte. Né? Maravilha, Deus. E aqui fala, né? E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é mortal, né? Revestir da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte, irmão. Aleluia. Deus venceu a morte. Tá vendo, irmão? Cristo Jesus, ele venceu a morte por aquele glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, ele mesmo
já fez alguns milagres acerca sobre a ressurreição. Meu irmão, a palavra ressurreição, meu irmão, se você não crê em ressurreição, a sua fé é nula em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele ressuscitou dos mortos, né? Como foi falado ali, né? Tragada foi a morte, né? Por quê? Porque Jesus, irmão, esteve por 3 dias e 3 noites. Ele foi no inferno, tomou a chave do inferno em tuas mãos, e sobre as tuas mãos está o poder de matar, de viver, de levar à sepultura e de ressuscitar, de levar a vida eterna ou de levar a morte eterna. Aleluia. Então, se você, meu irmão, decidir hoje o que você quer, decide hoje o que você quer para a tua vida. Se você quer vida eterna, então viva os princípios de Cristo. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala em João 11, que Cristo fez o quê? Ressuscitou Lázaro. Meu irmão, glória a Deus, aleluia. Para provar a humanidade acerca sobre o arrebatamento da ressurreição dos mortos, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, está lá, João 11, quando Cristo ressuscita Lázaro, a filha de Naim também, né? Quando Cristo ressuscita a filha de Jairo, enfim, irmão, tudo. Cristo é o Deus que faz proeza e maravilha ao meu e ao seu coração. Então continua crendo, não desfaleça o teu coração, como muitos por aí desfalecem. Continua crendo, viva a sua vida, não liga para que os outros pensam sobre a tua vida, mas busca a Deus, porque Deus há de te revelar as maravilhas. Até o próprio apóstolo Paulo, né? Ele foi arrebatado por Deus, foi levado aos céus, e ele disse, é inefável o que eu vou contar para vocês acerca daquilo que eu vi, né? Aquilo que eu vi. Meu irmão, o que está preparado para mim e para você é coisa extraordinária. É aquilo glória que o olho Deus, não viu, aleluia. o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Então o que Deus pega para mim e para você, guarda com fé acerca sobre o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui, pastor, em Tessalonicenses, né, fala também, né, glória a Deus, aleluia, 4, versículo 13, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança, né, irmãos? Que já não tem esperança, irmãos. Né? Aleluias. Né? Aqui, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeceis com os demais que não têm esperança. Meu Deus, é forte. Irmãos, né, a pessoa já não tem esperança de mais nada, não tem esperança. Nossa, que Deus vai vir e eu vou ser arrebatada. Aleluias. Irmão, se a pessoa chegar a esse ponto, meu Deus, né? É você desistir do nosso Deus, o que nos deu vida, né? O sopro de vida, né? Que a gente tem que agradecer, que vai vir para nos levar à vida eterna. Mas para isso que eu falei, irmãos, não vamos de qualquer jeito. Entendeu? Porque a gente não entra na sala de um juiz de qualquer jeito. Né? Se a gente vai em frente a um juiz, o que é? Né? A gente vai fazer reverência. Meu Deus, a gente, né? Ao meritíssimo juiz. Senhor juiz, né? E a só excelência. fala só na hora bonitas, né? que ele dirige a você. Aí, então vocês acham que para herdar o reino dos céus vai ser de qualquer jeito? Não. Meu irmãos. Deus. Vai ter que ser muito mais do que você reverenciar um juiz.
Tem que negar. Que é carne, que é aqui da terra. Vai ser muito mais do que isso. Porque lá é o nosso Deus. Aleluia. É o nosso Deus Todo-Poderoso. O dono da vida, o dono da morte. Ele que venceu a morte. É Ele que nos dá a vida. É Ele que nos leva daqui. Entendeu? Ele que tira a vida e Ele que dá a vida, irmãos. Né? É Ele que criou o universo todo, o mundo todo. Então, irmãos, não é qualquer pessoa, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia fala, missionária Meire, o que você falou aí, né? Guardais a esperança. Meu irmão, em Mateus capítulo número 7, nos fala assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. É buscar as coisas do alto, meu irmão. Aonde a traça e o ferrugem não corrói, aonde você mantém a sua vida estável. Tem pessoas, sabe, vendendo a sua alma por um prato de lentilha, vendendo o seu caráter, meu irmão. Sabe para quê? Para poder comprar alguma coisa, ganhar alguma coisa. Tem pessoa, irmão, sabe, só para poder ganhar alguma coisa, irmão, sabe, ele vende o seu caráter, vende a sua dignidade, vende a sua honestidade. Verdade. Por causa de R$1.000, por causa de R$10.000. Meu irmão, a minha alma, a minha vida vale muito mais do que isso. É preço de sangue, a Bíblia fala, oh glórias. Aleluia, sangue, meu Pai. Meu irmão. Não foi com ouro nem com prata que Cristo vos comprou, mas foi com preço de sangue, oh glórias. Glória a Deus, aleluia, então, meu irmão, Deus. Que nós guardamos com fé a confissão de fé. Ele foi preparar o lugar e vai voltar. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 13. Nos fala, missionário Meire, que os discípulos estavam olhando para o alto quando Jesus foi acessido ao alto, a ascensão de Cristo ao alto. Cristo ficou por 40 dias, ainda com discípulos, depois da sua ressurreição, pregando, curando, expulsando, fazendo maravilha, mostrando para todos quem ele é. Mas quando Cristo começou a subir ao alto, a Bíblia fala que os discípulos ficaram olhando ao alto, triste, porque Cristo estava subindo. 2 varões apareceram para o discípulo e disseram, por que estáis tristes? Por que estáis atônimos? Esse mesmo Cristo que vocês viste subindo ao alto, ele voltará em breve. Glória a Deus, aleluia. Em breve Cristo voltará, meu irmão. E já está próximo a volta de Cristo. O que Cristo presta para mim e para você. Guarde o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus, aleluia. E aqui, pastor. É o que Deus... Pode falar. E aqui também, pastor, fala, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória. Glória a Deus, tá vendo, irmãos? Aqui fala, né? Com a trombeta, né? De Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, irmãos. Aleluia. Né? Eles vão ressuscitar primeiro, os que morreram em Cristo. Porque muita gente, irmão, morreram em Cristo já. Aleluia. A gente fala os que não estão se entregando, os que estão se afastando de Deus, mas tem muita gente que se entrega a Deus. Tem muita gente que morreu já por Ele, né? Com a vida no altar, irmão. Né? Vamos falar assim, né? Eu creio que já foram muita gente com a vida no altar, porque não é possível, né? Então Deus fala, e nós que ficarmos vivos, depois seremos arrebatados, irmãos. Mas seremos arrebatados. Então tem aquele negócio, irmãos, não fechar e não piscar de olhos. Aleluia. Os que ficar, irmão, ainda tem uma chance, mas a chance de ser arrebatado depois vai ser dolorida, doída, porque é melhor querer já ir com ele de uma vez. Porque se você ficar, vai ser um processo doloroso e você pode perder a sua alma. Aleluia. Porque aí é o diabo que vai estar ali, irmãos, te atacando,
frente a frente com você. Aleluias. E nesse aí, se você não for firme, você pode perder a sua alma para ele. Meu Deus, é forte, né? Jesus. Então, aonde que a gente tem que buscar antes de Deus voltar? E é o temor, né, missionária? Né? É o temor. Temor a Deus, né? Perdeu o temor, irmão, perdeu tudo. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Meu irmão, tenha temor ao Senhor. E a Bíblia fala, Glória irmão, a que nós Deus, somos salvos aleluia. pela graça mediante a nossa fé. É a sua fé. É aquilo que você crê, aquilo que ninguém pode tomar de você, é a sua fé. Amarraram as mãos de Paulo e Silas, trancaram os pés de Paulo e Silas, trancaram Paulo e Silas na prisão, porém a sua boca estava aberta para louvar e adorar o Senhor e orar a Deus. Continua orando, irmão, volta de novo a profetizar, volta de novo, irmão, ser uma mulher de Deus. Volta de novo, irmão, sabe, a crer nas maravilhas que Deus continua fazendo. Enquanto estava aqui falando, irmão Salamira, acabei de receber uma mensagem aqui, olha, convidando para pregar sexta-feira agora. É assim, meu irmão. Deus é um Deus que, quando nós cremos na maravilha de Deus, o nosso Deus, ele abre porta, ele te abençoa a tua vida, e vamos continuar pregando e falando que o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que faz proezas e maravilhas e sinais. Os sinais, lá em Marcos 16, fala, os sinais seguirão aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então continua crendo, continua profetizando daquilo que Deus preparou para a sua igreja. Glória a Deus, 25, aleluia. Nos fala acerca sobre 10 virgens. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Ali fala acerca sobre o arrebatamento da igreja. Ali fala acerca sobre quando o noivo chama todas elas, para entrar para as bodas, para festas. Não que as 10 virgens era a esposa dele, não, chamaram elas para a festa, porque virgindade simboliza santificação, pureza. É por isso, pureza, foram chamadas. E 5 delas prudentes levaram consigo as lamparinas e o azeite. As loucas levaram a lamparina, mas não tinham azeite. E à meia-noite ouviu-se um som. Aí vem o noivo. A trombeta tocou, irmão. E quando a trombeta tocar, meu irmão, vai ser num piscar de olhos. E a Bíblia fala que o Jesus voltará, sabe, Sanameire, como ladrão da noite, aonde nós não saberemos nem um dia nem a hora, porque, irmão, se você souber que o ladrão vai te assaltar, você se precaver. Mas conforme nós não sabemos nem um dia nem a hora, a Bíblia fala que nem os anjos sabem o dia e a hora que Jesus irá voltar. Então viva preparado com as suas lamparinas acesas. Lâmpada significa palavra de Deus, luz. Enquanto as prudentes andavam na escuridão para poder se encontrar com o noivo, ela iluminava o seu caminho. O azeite, meu irmão, glória a Deus, aleluia, simboliza o Espírito Santo de Deus. Simboliza o Espírito Santo, meu irmão. Sem o Espírito Santo, eu e você não chegamos a lugar nenhum. Né, irmãos? E a Bíblia fala que entrou as prudentes pelas portas, fechou-se as portas. Missionário, depois que a porta é fechada, pode bater na porta, que a porta não vai se abrir. Verdade. Tá? E a missionária costuma falar, irmãos, não brinca com Deus. Leva as coisas de Deus à seriedade. Ele te chama para ser um profeta, para ser uma mulher de Deus. A Bíblia fala de um nome, de um homem chamado por nome de Filipe, que era também um evangelista. Filipe era um grande homem de Deus, pregava a palavra, batizava, curava. E a Bíblia fala que as suas filhas eram profetisas. Por quê? Porque vivia aquilo que o teu pai vivia. Então, queira viver o que Deus tem para a tua vida. Não se contamina com o mundo, não, meu irmão. Transformai-vos
lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos esse mundo com a renovação da vossa palavra, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Pode falar, Glória a Deus, né? Não, pastor, eu só quero deixar aqui, né, né, falando, né? Portanto, consolai-vos uns aos outros, né, com essas palavras, né, irmãos, que eu acabei de ler aqui, né? Encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, né? Consolar uns aos outros, irmãos, com palavras, sabe, de esperança. Deus está voltando, né? Tudo vai ficar bem, né? Vamos buscar a Deus, né? É pregar a palavra, consolar o seu irmão, né? Às vezes o irmão que está do seu lado está desanimado, né? Leva a palavra de ânimo, né? Servir a Deus é a melhor parte que tem, irmão. Aleluia. Luta, vamos ter, sempre vamos ter, porque não tem um crente sem luta, irmão. Não existe. O crente tem que ter luta, porque se não tiver luta nenhuma, tem alguma coisa de errado. Uai, né? Porque o crente tem que ter luta, tem que incomodar o inimigo, né? Porque a luz, ela ofusca as trevas, né? Então, aleluia, a gente tem que, sabe, estar sempre mesmo, falando no amor de Deus, adorando, glorificando, exaltando o teu santo nome, Senhor, né? Agradecer a Deus todos os dias pelo deitar, pelo levantar, sempre eu falo isso e não vou cansar de falar, irmãos, sempre agradecer a Deus, amém? Aleluia. Irmãos, estamos chegando no final, amém, de mais um podcast sobre o arrebatamento da igreja, amém, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero aqui já deixar o meu último versículo, amém, em nome do Senhor Jesus, aqui em Apocalipse, capítulo número 4, né, sobre o versículo número 1, que nos fala assim, olha, depois destas coisas olhei, e eis que estava a porta aberta no céu, e a primeira voz, como de uma trombeta, ouvira falar comigo, dizendo, sobe aqui, mostrar-me-eis estas coisas, que depois destas convém acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e eis que estava sentado era da aparência semelhante de pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celestial estava ao redor do trono, era semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 anciões, e via sentado sobre os 24 anciões, vestido de vestes brancas, tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro, e ao trono saía relâmpagos, e trovões e vozes, diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono como de um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao meio do trono, ao redor do trono, 4 seres animais, cheios de olhos, por trás da destra. Irmãos, aqui nos fala acerca sobre o arrebatamento que João teve, nos mostrando acerca sobre daquilo que Cristo Jesus irá trazer sobre essa terra. Grande atormento, grande perseguição, grande tribulação. Meu irmão, o que nós passamos aqui agora, só fazendo um resumo, o que nós estamos vivendo ainda é o princípio de dores. O que há de vir ainda não se compara. O que veio e o que há de vir e o que está acontecendo ainda não se compara com aquilo que ainda há de vir sobre a face da terra. Então, meu irmão, quando nosso Deus abriu os 7 selos, quando os 4 cavaleiros de Apocalipse vier, quando as 7 taças acontecer, eu e você, nós não estaremos mais aqui, seremos arrebatados aos ares, seremos levados com o Senhor Jesus. Nós não iremos experimentar
esta fase. Mas para isso, temos que pregar o Evangelho. Levar o Evangelho da salvação aos 4 cantos da terra. Aonde tiver uma alma ainda necessitada, temos que pregar o Evangelho. Né? Que Jesus Cristo veio para salvar o que havia perdido. Né? Lá em João capítulo 3,16 fala, né? Que Deus enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que você possa vir ter a vida eterna, que você possa vir aguardar a volta de Cristo Jesus, guardando consigo a sua lamparina, o seu azeite, né? Mantendo a sua vida em santidade, né? Porque quando se fala as 10 vidas, se fala de pureza, santificação. Mas se você não vigiar, você pode perder, né? A Bíblia fala, vigiai e orai, porque está próxima a vinda de Cristo Jesus. Pastora Meire, deixa esse seu último versículo, em nome de Jesus também. Não, aqui, pastor, eu só quero mesmo agradecer, né? Falar aqui, né, igual essa palavra aqui é muito importante, né? Igual eu falei, portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. É sobre a presença de Deus na vida de todos, né? Então, eu quero dar uma boa noite, agradecer, né, pelos ouvintes que estão nos ouvindo, né? E que Deus, né, continue abençoando a vida de vocês aí. Em nome de e os Jesus. que não ouviram, que vai ouvir também, que Deus continue ouvindo, que essa rádio pode alcançar muitas e muitas vidas, muitas almas, né, irmãos? É muito bom, né, a gente ter a oportunidade de falar de Deus. Então, eu quero desejar uma boa noite para todos, que todos tenham uma noite muito abençoada e um começo, né, uma semana muito abençoadíssima, irmão. Amém, irmãos? Em nome a de paz do Jesus. Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, Amém. pastor. Deus abençoe, missionária Meire, amém. Queremos agradecer a vida de cada um dos amados irmãos, amém. Estiveram conosco pela rádio e também aqui pelo nosso YouTube, amém, irmãos. Você possa vir estar curtindo, deixando aí a sua mensagem, amém, irmão, em nome do Senhor Jesus. E se possível, você que chegou até o final, amém, se puder nos seguir, estar conosco aí compartilhando. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Missionária Meire, vamos orar ao Senhor Jesus? Amém. Vamos orar a Deus? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa e por esse nosso podcast sobre o arrebatamento da igreja. Deus eterno, Pai Celestial, queremos te louvar, Senhor Deus, pela vida, Pai, de cada um dos amados irmãos, Pai. Estiveram conosco, Pai, nesse estudo, Senhor. Nesse, Pai, bate-papo, Senhor, Pai, acerca da sua palavra, Senhor. Muitas coisas o Senhor fez no meio de nós e é por isso estamos alegres. Abençoa a vida, Pai, do teu ouvinte, Senhor. Abençoa a vida daquele, Pai, que crê, Senhor, Pai, que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja e que já está, Pai, preparado o lugar, Senhor. Eu não sei o dia, Pai, que eu vou partir. Eu não sei o dia, Pai, que eu vou, Pai, terminar, Pai, a minha fé, a minha carreira. Vou guardar a minha fé, vou guardar meu escudo. Abençoe o teu filho, a tua filha. Ó, Pai, cura, Senhor, Pai, a nossa irmã Roseli, Pai, continua abençoando a tua vida, a sua família, a sua filha, seja conosco, Pai, acreditamos no Senhor, Pai, não vão, Pai, blasfemar, Senhor Deus, Pai, como muitos por aí, Pai, já perderam a fé, Senhor Deus, mas guardamos firme a confirmação e a convicção, Pai, e a esperança do que o Senhor vai voltar para salvar eu e a minha casa, salvar, Pai, a minha esposa, Senhor Deus, a missionária Meire, salvar para a vida, Pai, do teu filho, dos seus filhos, Senhor, e da sua família. Seja conosco, Senhor. Estamos buscando o teu reino, buscando para a tua vontade, seja com a vida de cada um, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus.